Fala pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender como fazer uma manifestação de forma que fique visualmente aceitável. Aqui a gente vai trabalhar 4 fundamentos. Primeiro fundamento, edição básica do Word, que você já deve ter visto nas aulas anteriores. Segundo fundamento, visual low, para fazer com que tua peça, tua petição, ou aquilo que você está fazendo no Word fique atrativo, tá? Fique atrativo e siga parâmetros legais. Fazer com que teu texto, dentro do visual low, fique intuitivo, fazendo com que qualquer pessoa possa seguir a tua linha de raciocínio e entender o que você quer dizer. E quarto, a gente vai também trabalhar a paleta de cores para que fique algo padrão. Sem muita enrolação, vamos para o vídeo. Bem, aqui eu te trago um processo. Tá? Por motivo de segurança, a gente não pode divulgar o número, tá? Então, assim, vai ser aqui um exemplo para meros fins didáticos. Vamos lá. Nesse primeiro momento, o que eu faço? Seleciono tudo, ou se você preferir, Ctrl T, vai na letra, põe Verdana. É a letra que eu utilizo padrão. Lucas, e Arial? Arial também é muito boa. Boa. Lucas, e a Times New? Show de bola. Porém, atualmente eu estou usando a Verdana. Selecionei tudo, mudei todas as letras, vou aqui em justificar. Ou, se eu preferir, Ctrl J. Bacana. Agora eu vou deixar ela, como eu falei para vocês, atrativa. Primeira coisa que eu vou fazer, cada detalhe eu vou te falar para que você possa fazer no seu computador. Quando eu dou 2 cliques aqui, eu estou diante do cabeçalho. Você está vendo aqui um espaço entre essa imagem e o cabeçalho. Isso é provocado muitas vezes. Você põe um cursor aqui, alguém deu um espaço, não sei quem, mas deu. Você clica, backspace, ficou fora, bacana, matou o espaço. É interessante que você deixe espaço ou mate o espaço de forma muito intuitiva. Você dá um olhômetro e tem a noção de que aquilo precisaria ter mais espaço ou daquilo não precisaria ter. Então, excelentíssimo senhor desembargador relator da 2ª Câmara Especializada Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Dou um espaço. Então, venho aqui, Geraldina, do Rego Furtado e outros, a título exemplificativo, tá? Já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, na condição de apelados, por intermédio do seu advogado infracinado, vem, com devido respeito à presença de Vossa Excelência. Lembra que a gente falou que juízes, desembargadores, a gente tem que se reportar como Vossa Excelência? Então, tá aqui, ó, vocativo. Vossa Excelência manifestar-se nos seguintes termos, 2 pontos. E aqui, como você viu no requerimento, a gente deixa uma cabeça, depois vai explicando e no final tem os pedidos. Vê só que essa manifestação está um texto corrido. Mas é claro que eu poderia também fazer assim, ó, síntese fática e fundamentos. Vou aqui, negrito, tá? Vou do lado do balde, bordas, deixo quadrado, aumenta a espessura. Depois eu vou aqui, bordas, sombreamento, transparente, ponho sólido. Vou pintar e aqui ele já ficou automaticamente branco. Bem, como eu estou numerando, eu vou selecionar isso e vou pôr aqui, ó, número 1. Do ladinho tem os pontos. E você vai aqui, ó, pode testar, brincar, ver qual que você quer. Mas eu uso o padrão, isso aqui, ó, 1. Ou entre parênteses. Esse ou outro, tá? Seu critério. Selecionei, vê sempre que ele dá um espaço e mexe na régua. Você vai trabalhar a régua, lembrando das nossas aulas anteriores. Então, vê que eu vou trazer síntese fática e fundamentos. Ó, se eu vou melhorar daqui. Conforme se extrai do acórdão proferido nos autos, restou reconhecida a nulidade do julgamento da apelação, por aí vai. Eu seleciono isso aqui. Como o objetivo não é de explicar esse juridiquês, nesse primeiro momento é só edição. Então, seleciona tudo, vai na régua e põe um e-mail, parágrafo. Bem, lembra que eu te falei que quando você começa a numerar, aqui, ó, você tem que numerar todos. Então, se eu comecei da síntese fática e fundamentos, deixei tudo juntinho, porque é uma manifestação mais rápida.
Agora, assim, se fosse uma petição ou uma manifestação mais complexa, eu ia desmembrar. Síntese fática 1 e 2 fundamentos, que são os fundamentos jurídicos. Mas como é uma manifestação mais rápida, apenas para dar uma movimentação processual, eu vou fazer dessa forma. Lembrando que se eu começo a categorizar aqui por capítulos, em que eu ponho síntese fática e fundamentos, é óbvio que eu tenho que ter o 2. Então eu vou Ctrl C, tá? Dá um Enter, Ctrl V. Lembrando, pessoal, que não adianta você ver essa aula se você não assistir às nossas aulas anteriores. Principalmente em que eu falo de atalhos do Word. Dou Enter, Enter, Enter. Veja que eu já separei. Ó, vou matar aqui o espaço. Vê que ficou muito grudadinho? Eu dou aqui no cursor. Aqui. Seleciono. Deu. Vou dar o Enter. Vou clicar aqui e vou remover espaço antes do parágrafo. Ficou perfeito, mas ficou bacana. Então, diante do exposto, eis que requer, ou requer, tanto faz, que eu nunca deixo tudo negrito. O negrito é só para destacar as principais partes. Geralmente, o que eu deixo em negrito? Aqui, número do processo, nome das partes. Se tivesse CPF, eu também ia negritar, né? Mas a gente não traz CPF aqui, porque já está no processo. Então, assim, é uma manifestação de andamento. CPF você só põe quando é a primeira petição. Aí depois, nas outras, você só põe assim, ó, fulaninho de tal, já devidamente qualificado no processo. Ou nos autos em epígrafe, que é a mesma coisa de processo. Lucas, o que é epígrafe? Epígrafe é esse espacinho aqui, ó. Entre isso e isso, vamos dizer assim, que isso aqui é epígrafe, que vem antes. Epígrafe. Autos significa processo. Então, nos autos em epígrafe, quer dizer assim, no processo, que esse número acima. Bacana. Diante do exposto, eis que requer. Aí já vou pôr aqui, ó, A, B, C e D. Opa, A, B, C, né? Agora tem um detalhe. Você vai selecionar aqui, você vai ver que está justificado, mas está feio. Então, assim, esteticamente não está legal. Então, você alinha A em cima, alinha A esquerda. Eu, novamente, só negrito partes principais. Então, não preciso. Como é que tu está deixando isso aqui sem e embaixo com? Então, eu vou deixar os dois sem negrito. É um jargão quase que padrão, né? Termos em que suplico, ou seja, peço deferimento. Ou seja, eu peço que o juiz dê deferimento ao meu pedido, ou seja, conceda o meu pedido. Sempre a gente põe isso aqui, ó. Final de requerimentos, final de petições, final de manifestações, termos em que suplica deferimento. Vou selecionar aqui, advogado, né? Bacana. E pronto, pessoal. Está finalizado a nossa... Como é que fez, né? Vou matar aqui esse espaço. Está finalizado a nossa peça. Essa nossa manifestação. Só que eu lembra que eu te falei em Visual Law? Beleza, tá Visual Law? Tá. Um visual de acordo com a lei. Agora tá o pulo do gato. Vou te mostrar aqui o pulo do gato. Vai aqui na minha pasta do escritório. Visual Law para textos. Eu tenho aqui a marcação. Você copia, Ctrl C, volta lá. Dá um Enter aqui e cola, Ctrl V. Eu quero que você ponha essa caixa aqui dentro desse espaço. Como, Lucas? Novamente, é interessantíssimo você assistir todas as nossas aulas antes, especialmente em que eu falo sobre o Word. Mas nessa aqui eu vou te ensinar algo que eu ainda não te ensinei. Clica aqui, botão direito do mouse, vai lá embaixo, quebra de texto automática. Você tem que clicar na imagem. Lembra que o Word ele é uma ferramenta para texto. Só que a galera está inserindo imagem para ficar mais bonito, ficar mais, sabe, visualmente atrativo. Então você vai aqui, quebra de texto automática, clicou na imagem, quebra de texto automática. Aí tem, ó, a imagem alinhada com o texto, a imagem quadrada, a imagem justa, a imagem superior. Aí você vai clicando cada um para você ver o que que faz. Mas o que que eu uso? Eu ponho aqui, ó, a imagem atrás do texto. Quando eu clico aqui, essa imagem ela vai começar a ficar meio que, ó, opa, ela fica meio que soltinha. Aí eu vou para cima, opa, jogo ela aqui para cima, ajusto, porque aqui vai ficar editável, né? Ó, dou uma ajustada aqui, bate sempre o olho, que é mais o teu olhômetro mesmo, tua noção. Aí tá vendo que tá preto? Por quê? Preto com fundo vermelho ou um fundo com cor forte não combina, né? Então você seleciona o texto, aqui, clica em branco. Aí aqui vai o número do processo. Ah, Lucas, tem algo embaixo aqui, tá? Vou botar aqui autor
fulano de tal. No caso aqui não é autor, né? Recorrido. Eu copiei lá, branco. Vou ver que ficou o espaço, ó. Opa, seleciono aqui. Eu vou aqui, ó, remover. Cara, não tá removendo. Remover espaço depois do parágrafo. Eu deixo aqui, bacaninha. Então esse é o padrão. Assim, visualmente atrativo. Vê, eu estou combinando a paleta de cores do meu escritório com, vamos dizer assim, todos os caracteres da peça. Ah, Lucas, esse aqui é preto. Tá, eu já fiz uma vez vermelho, mas eu prefiro preto mesmo, tá? Porque meio que o preto e o branco, eles combinam com qualquer paleta. Então, vê que não destoa. Quer pôr vermelho? Beleza. Mas eu faço dessa forma para ficar mais prático, mais rápido, vez que eu não faço só uma petição. Então, isso aqui eu me dou o luxo de fazer quando eu tô com tempo. Tem vezes que eu não faço, mas eu me dou o luxo porque é uma parte central, é uma parte fundamental, que é a cabeça. Vamos dizer assim, onde o juiz vai se nortear. Ele vai dar uma olhada no número do processo, dar uma olhada em quem são as partes e ele já vai ter um norte. O juiz não vê mais peça, passou o processor, que seja o assessor, o estagiário, vai bater o olho e vai ver algo mais atrativo. Depois ele vai esmiuçando os detalhes. Vê que toda vez que eu mexo, a peça se move, né? Então você tem que sempre estar ajustando. F12, salva em PDF, área de trabalho, requerimento Lucas, eu abro uma pasta, botão direito do mouse, pasta, manifestação, processo Geraldina, versus equatorial. Dou 2 cliques, vê que ele já vai salvar como papel timbrado, que é o que estava nesse nome. Mas na verdade aqui vai ser o que? Manifestação Geraldina versus equatorial. Já abre aqui em PDF, beleza? Vou salvar também em Word, F12, novamente, manifestação Geraldina versus equatorial. Documento em Word, lembra que eu salvei em PDF, agora eu vou salvar como Word. Salvei, e aí posso fechar com total segurança. Porque aqui, ó, eu vou aqui e vai estar as minhas duas pecinhas. Bem, pessoal, se gostou desse vídeo de hoje, não esquece de estudar todos os conteúdos e acompanhar as nossas próximas aulas. Te vejo logo em breve.